Eu queria ver se a gente se focava neste tema, a comunicação e a organização das disciplinas no Moodle, porque eu acho que é um dos pilares do Moodle. Eu acho que é impossível ter uma disciplina organizada se a comunicação não é eficaz e se a organização dos recursos também não está organizada assim de forma simples e lógica. Então, hoje o que eu queria discutir com vocês é os fóruns, como é que eles devem estar organizados e qual é a forma mais eficaz de organizar, como transformar o Moodle numa plataforma de comunicação poderosa, porque eu tenho visto chegam-me algumas reclamações de estudantes que dizem que não são notificados, que não entendem como é que o negócio é colocado lá, qual é a lógica das coisas, não é? Mas isto tudo parte sempre muito da questão da falta de comunicação e da forma como essa comunicação não está organizada ou não ocorre nas disciplinas. Pronto. Obviamente, a questão dos tópicos que eu já falei, e vamos ter aqui um momento que espero seja generoso e que atenda às expectativas de todos, de dúvidas, de exemplos que eu vou mostrar. Pronto, algumas ideias que é preciso ter para desmistificarmos algumas questões que têm a ver com isto da comunicação. O Moodle, não sei se todos sabem, mas o Moodle não é um projeto recente, nem sequer é um projeto com meia dúzia de anos ou 10 anos, não, ele tem 18 anos, fez ontem 18 anos que o Moodle lançou a primeira versão. Então é um projeto de 2002, se nós observarmos assim relativamente ao histórico digital, de aplicações digitais, 18 anos é muito tempo. O Facebook tem 8 anos, talvez, 8, 9, e as grandes mudanças sociais, o formato social que todo mundo hoje está habituado e que estranha quando quando está numa aplicação e não consegue curtir, partilhar, falar, tudo isso ocorreu desde 2010 para a frente. O Facebook é uma coisa que só de 2012, 13, 14 começou a ser uma coisa que fazia parte do cotidiano de todo o mundo. Não sei se é por esse motivo, por este histórico que o Moodle tem, mas nativamente e quando lançamos qualquer coisa no Moodle, ele não notifica ninguém. No Classroom, quando nós publicávamos qualquer coisa, ele assumia que aquilo já era um formato social e então notificava e todo mundo via com muito rapidamente o que é que estava rolando ali. E o Moodle não tem esse viés, pelo menos assim de forma nativa, de forma original, né? E outra questão também é que os fóruns não são todos iguais e podem ter configurações diferentes e funções diferentes. Não é um assunto linear, não é um fórum e pronto. Se a gente comparar com o Classroom, nem sequer colocamos a questão do fórum, porque todo ele é um fórum, né? Todo ele é um fórum. O WhatsApp, todo ele é um fórum, né? O Moodle não é um fórum e precisamos de colocar o fórum no lugar certo, da forma certa. Então, ele de facto não é uma ferramenta nativamente social, mas como ele pode ser configurado de diferentes formas, então ele pode se tornar muito poderoso e muito mais ajustado ao nosso projeto pedagógico, né? Toda a gente, todos os professores, todas as matérias têm as suas particularidades, são mesmo presencialmente duas disciplinas, mesmo se forem iguais, são colocadas, são apresentadas aos estudantes de forma diferente, e online passa-se a mesma coisa, e talvez até ainda mais diferente, porque a coleção de recursos é muito maior e a narrativa que cada um aplica no seu
projeto pedagógico é muito diversificada. Pronto, e então o que eu vou apresentar aqui hoje são sugestões, são pistas, são caminhos que cada um depois ajusta ao seu contexto. Eu não vou dar uma fórmula certa, mas vamos falar de algumas questões fundamentais que depois cada um vai procurar a melhor forma de usar isso. Pronto, e uma das primeiras questões que é preciso entender profundamente no Moodle é que os avisos, que são o primeiro fórum que aparece em todas as disciplinas que são criadas, são um fórum diferente de todos os outros fóruns. Não são propriamente um fórum de discussão, no sentido de coletivo, né, de feedback, que eu começo uma conversa e depois recebo uma resposta e depois a conversa continua, mas os avisos são uma espécie de quadro de aviso, ou seja, é um lugar onde nós colocamos informações importantes. O aviso dispara notificações para todos os estudantes, mesmo que eles não tenham sequer entrado na disciplina. Então, este eu acho que é um das ideias que eu acho que é importante terem conhecimento, que o lugar privilegiado onde se consegue chegar a todos os estudantes é nos avisos, mesmo que eu use outros fóruns. Mas o aviso está sempre com as notificações ativadas para todos os estudantes. Eu coloquei aqui este exemplo, e eu depois já vou passar ao Moodle mesmo, mas eu tenho aqui assim vários cenários, porque este exemplo é interessante, é de uma disciplina do curso de Direito, e isto não está errado, eu não trouxe isto aqui como um mau exemplo, mas como um exemplo muito comum, eu vi isto em várias disciplinas, em que é colocado na descrição dos recursos mensagens como se fosse uma postagem, né? Está na primeira pessoa, né? Boa tarde, o link da nossa aula é este, ou seja, parece-me que este tipo de abordagem está implícito uma ideia de que o que eu escrevi aqui agora e o que eu coloquei aqui, todo mundo vai ler. Isto não é verdade, porque só vai ler quem abrir esta página e começar a ver os tópicos, a ver os recursos. Se esta informação for diferente, for colocada num post do aviso, ela garantidamente chega a todos os estudantes. E na descrição do recurso eu posso ter uma descrição mais, não em primeira pessoa, mas da função daquele recurso, porque é que isto está ali. Então eu vi muitas descrições que eu acho que desejavam ser postagens, desejavam ser uma forma de comunicação. Desta forma aqui, não só não chega, como nem o estudante entende como é que responde a isto, como é que entra, como é que cria algum diálogo com estes recursos, com esta disciplina, com a dinâmica que se vai gerar aqui. Na realidade, a gente quando lançou as disciplinas e criou até umas imagens para os recursos, fui eu mesmo que escolhi esta imagem da Alert, porque eu queria de alguma forma, não sendo um recurso muito diferente dos outros, eu queria que ele tivesse um certo destaque e que facilmente se distinguisse dos outros, porque eu acho que é daqui que nasce a relação que você vai estabelecer com o seu estudante, porque se você não comunica de forma eficaz e com as informações importantes sobre o que vai ocorrer na sua disciplina, esta disciplina não vai se desenvolver da forma mais ajustada. Há outras formas de comunicar, tudo bem, mas esta é a forma mais eficaz, mais simples e a que dá melhores resultados. Eu trouxe este exemplo aqui só para mostrar que isto não está errado, mas isto é uma visão que pode ser alavancada, pode ter resultados muito mais interessantes se exatamente este conteúdo, for colocado de outra forma dentro de um post, dentro dos avisos.
o que o professor colocou foi a informação na capa do recurso. Não, ele tem que entrar no recurso e disparar uma postagem com esta informação. E aí ela chega a todo mundo. Ô Vasco, licença. No caso, aí nos avisos gerais, toda vez que eu posto, eu entro, eu uso muito esse recurso aí. Então, sempre que eu posto alguma coisa lá, os alunos eles recebem uma notificação. Sim, sim. Mesmo até aquele que nunca pôs os pés na disciplina. Ele recebe um e-mail sempre, e se ele tiver o aplicativo, ele recebe uma mensagem, como a gente recebe no WhatsApp, com o que foi disparado na disciplina. E quando eu libero uma aula, eles recebem também alguma notificação ou não? Só aí nesse aviso? Não, não. Essa é uma confusão. Portanto, o Classroom fazia isso. Tudo que eu jogava lá, ele interpretava como um recurso social, né? Eu coloco lá o recurso e ele notifica. Não, aqui ele separa. Ele separa. A comunicação é uma coisa e gera uma notificação, e o recurso, se eu chegar aqui, colocar um PDF, colocar um filme do YouTube, colocar qualquer coisa, não acontece nada, a menos que eu vá aos avisos e diga: caros estudantes, foi publicada a aula X, que contém o vídeo tal, a gravação da aula que eu dei ontem. Cada um tem o seu cenário, não é? Mas é nos avisos que eu garanto que chega a todo mundo e que eu, inclusive, contextualizo o que é que está ocorrendo na disciplina, que eu acho que é o mais importante, é perceber como é que ela está sendo construída. Ótimo, obrigada, Vasco. Ok? Por exemplo, eu vou ter a semana síncrona na próxima semana. Aí aqui, onde está, inclusive dos outros, que você sempre coloca a logomarca da SES, eu sempre deleto ali e escrevo ali, porque a minha sensação é que é para escrever ali. Se você abrir a minha disciplina, não vai ter nenhuma figurinha. Vai ter Pronto. sempre as coisas. Aí eu nem sei se fiz correto, tá? Aí, justamente, onde está essa faixa aqui, Alé, eu vou colocar no lugar onde ele está, porque fora, como você falou, os alunos não vão ler, não é isso? Só vão ler se entrarem. Só vão ler se entrarem. Aí, para entrar, eu deletei aquela figura. Não, tem que clicar no link. Eu já vou mostrar vários exemplos e como é que a gente... Então eu deletei todas para fazer essas figurinhas, essas faixinhas. Eu saí tirando, só tem... Tá bom. A gente vai ver. Eu vou mostrar vários exemplos com vários cenários, ok? E cada um depois vai vendo se a solução é interessante para o seu contexto ou não. Pronto. Mas o que é que acontece também, isto é uma parte mais técnica, mas é importante perceberem porque tem a ver com as notificações. Um fórum do tipo aviso tem uma assinatura forçada, ou seja, tudo o que ocorre lá dentro, todos os tópicos que são gerados, isto é um fórum de uma disciplina comum que tem 3 tópicos, eu coloco um tópico novo clicando neste botão, mas eu fui aqui às definições do fórum e o que distingue este fórum de avisos é que ele tem sempre a assinatura forçada. É isso que garante que o fórum chega a todos. As notificações deste fórum são lançadas para todos os estudantes desta disciplina. Um fórum normal, que é o exemplo deste, tem uma assinatura opcional ou pode ter uma assinatura automática, isto é, só quem vai lá e clica para ser assinante daquele fórum ou quem participa colocando uma postagem é que passa a ser notificado pelas respostas que vão sendo geradas à postagem que ele iniciou, ok? De qualquer forma, quando uma disciplina está lançada e os fóruns começam a ter postagens e comentários, é sempre visível na página da disciplina este tipo de informação, aqui sublinhada a vermelho, que é a quantidade de postagens e de mensagens que já foram lançadas. Não é isto uma notificação, mas é uma informação que está sempre a mudar de acordo com a atividade dos fóruns.
Este é um outro tipo de notificação, é uma notificação visual, mas é isto que deve ocorrer nas disciplinas. Todas as disciplinas, à medida que vão sendo construídas, depois os fóruns vão tendo mais ou menos mensagens. E os estudantes, desta forma, mesmo que não sejam notificados, eles conseguem ver quais são os fóruns que estão bombando mais e os que estão bombando menos, né? Mas isto ocorre dentro do link. Portanto, os professores têm que aceder lá dentro e depois verem os tópicos, né? Isto é um exemplo dos tópicos que foram lançados numa disciplina, que só são visíveis clicando no link de cada disciplina. Pronto, eu trouxe esta imagem aqui só para vocês verem como é que fica no aplicativo. O aplicativo também notifica instantaneamente o que rola dentro de um fórum e também aparece este tipo de informação. Deixa eu ver se o apontador funciona. Isto funciona, estão vendo? E também surge este tipo de notificação quando o aluno visualiza os tópicos das disciplinas. Nativamente, da forma como a gente construiu as disciplinas, os avisos notificam sempre todos os estudantes. Os outros fóruns, só quem participa. Mas se vocês quiserem modificar esse comportamento, podem entrar num fórum e dizer que os fóruns os outros fóruns que vocês forem criando também podem ter a notificação ativa para todos os estudantes. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma disciplina em que eu tenho aqui os avisos e depois num tópico eu tenho dúvidas. Pronto. Nestes avisos eu tenho a opção, aquela que eu mostrei, que é a opção forçada. Aqui neste fórum eu vou editar e desculpem, não é aqui, eu tenho que editar aqui. Quando eu entro no fórum, por acaso isto é um detalhe, quando eu entro ele está a pensar ainda, quando eu entro no fórum, eu tenho esta rodinha aqui no canto e eu aqui tenho a assinatura opcional, aquela opção que eu mostrei há pouco. Se eu colocar aqui assinatura forçada, tudo o que acontecer aqui, toda a postagem, toda a resposta, gera uma notificação para todos os estudantes. Então, por exemplo, casos práticos onde isto pode dar jeito. Imaginem que têm turmas pequenas, turmas com 10, 15 alunos. Então, se calhar, não perdem nada a ativar a assinatura forçada. Abrem um fórum, qualquer fórum que criarem, podem chegar na opção, aqui no cantinho, e vão ver aqui, trocam deste para este, é só clicar. E aí toda a atividade que ocorrer nos fóruns gera notificações. Nos casos em que as disciplinas têm pouca gente, vocês podem dar um upgrade aos vossos fóruns, ativando, forçando as notificações, sempre. No caso que têm disciplinas com muita gente, isto pode se tornar, pode ter o efeito contrário, porque tanta coisa é gerada que ninguém vê mais nada, não é? Por isso que nós optamos, na criação das disciplinas, por dar este comportamento se nada for definido. Os avisos chegam a todo mundo. Qualquer outro fórum que é criado depois só notifica quem participa, mas toda a gente pode ir lá e toda a gente, quer dizer, os professores podem modificar esse comportamento. Então, temos aqui... Vasco, uma pergunta. Eu entendi que cada aula, cada tema, que foi assim que eu estou fazendo. Eu quero ver se é isso mesmo. Eu abro sempre um fórum para aquela aula. Ou é um fórum para a disciplina em si. E está todas as questões que eu vou abrindo no fórum da disciplina. Se como é que eu faço? Abrir esse fórum para as disciplinas, como geral. Certo. Pronto. Mas eu também acho que essa é a melhor forma. Eu vou agora mostrar aqui alguns exemplos de como é que as disciplinas podem estar organizadas e qual é a função dos fóruns dentro dessa organização, porque há sempre aqui uma relação direta entre
os meus tópicos, como é que eu organizo a minha disciplina e como é que os meus fóruns estão contextualizados dentro desses tópicos. Porque eu criar uma disciplina só porque sim, porque eu vou colocar as minhas gravações e porque vou abrir um fórum só porque é o único mecanismo de comunicação, e esse fórum serve para tudo, desde discutir a novela de ontem até problema de secretaria, tesouraria e da aula de ontem e da semana que vem, o fórum fica ingerenciável, não é? Então, nós temos a possibilidade no Moodle de associar o fórum a tópicos específicos, e é bom que criemos uma regra, mesmo que ela não seja explícita. Por exemplo, se você cria um tópico, todo o tópico tem um fórum, e esse tópico pode ser uma aula, um conjunto de aulas, uma semana, não é? Você tem que começar a definir os meus tópicos. Qual é o critério? Pode ser uma aula, não tem problema nenhum, mas é bom que mantenha esse critério à medida que o tempo vai passando, porque assim o estudante vai começar a entender qual é a sequência lógica daqueles tópicos, ok? O WhatsApp, por exemplo, é sempre apontado como uma solução milagrosa para comunicar com o estudante, mas em pouco tempo aquilo não se consegue gerenciar nada. É uma máquina muito eficaz de comunicação, mas é muito efêmera. Mas se nós usarmos a mesma lógica, mas dentro de tópicos, nós resolvemos esta questão da organização ao longo do tempo. Nós podemos ter um fórum associado a cada semana, ou a cada aula, ou a cada tema, que pode ser um conjunto de aulas. Mas é bom que esse critério seja coerente, constante. Eu não botei fórum, botei o nome Tempestade de Ideias. Pronto, o nome cada um dá o nome que entender, mas o mecanismo, o tópico, deve ser do tipo fórum, para que os estudantes possam responder e abrir tópicos e criar ideias novas e responder às ideias dos colegas e o que o professor achar que é o mais indicado para aquela disciplina, porque um fórum pode ter múltiplas funções. Um fórum pode ser para resolver bronca, né? Alguém que tem um problema qualquer precisa de um canal de comunicação, mas um fórum pode ter, e é bom que tenha, uma função educativa, né? No sentido, eu posso colocar uma questão que tem a ver com a próxima aula e eu quero ver qual é as ideias que os alunos têm sobre aquele assunto, até para que a aula que vai ocorrer possa ser contextualizada com essa discussão. Eu posso ter um fórum para comentar a aula de ontem, né? Então é um fórum que tem uma função idêntica, mas com outro ponto de vista, né? É ver o que é que eles entenderam da aula de ontem. Eu posso lançar um texto e pedir para eles comentarem antes de outra coisa qualquer, não é? Então é um canal aberto que pode ter uma função até avaliativa, pode ter uma função formativa, mas pode ter múltiplas funções e ele pode ser colocado em qualquer lugar e com qualquer função. Então eu acho que é um recurso muito poderoso, ok? Eu vou mostrar mais exemplos, tá bom? Para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui até exemplos simples. Isto é uma disciplina já de semestres anteriores, metodologia de trabalho. Ele tem um fórum de avisos, sempre, o primeiro. Este fórum é aquele que garante que a comunicação acontece. Eu até vou abrir aqui para vocês verem. Ele está demorando um pouquinho, mas pronto. Se vocês virem aqui são as comunicações que dizem respeito ao caminho. Não é? Eu tenho uma disciplina, ela dura X tempo, tem X aulas e elas ocorrem com uma determinada frequência e com um determinado objetivo. Nos avisos, por exemplo, aqui é sempre lançado, vejam que até é semanalmente 10, 17, 21, nem sempre é semanal, mas
aqui é colocado o que é que aconteceu. Foi liberado a aula 12, a aula 13 e 14, a aula 6, o tema 8. Quando eu coloco um conjunto de recursos novos, até de outros fóruns, de outros tópicos, de outros vídeos, ou a aula que foi gravada ontem, eu vou aos avisos e coloco uma postagem, foi liberada a aula X ou o material tal, e podem consultar e podem até colocar o link direto na própria postagem. Vamos aqui abrir uma para ver, por exemplo, o que é que está escrito aqui. Pronto, prezados, tema 11 liberado, temos 3 atividades avaliativas, valendo nota, então observem as tentativas e os prazos, bons estudos, qualquer dúvida, utilizem o fórum da atividade. Vamos até seguir isto. Isto é o tema 11, está aqui. Vamos andar para trás, vamos ver os temas da disciplina, eles estão aqui, tema 2, poderia ser aulas. Temos o 11, que deve estar aqui, pronto. Tem uma videoaula, tem 2 videoaulas, tem os slides das videoaulas, tem um teste de revisão, uma atividade, e o que é que tem? Aliás, tem várias atividades avaliativas, eu não sei se isto está distribuído por turma, e tem um fórum, ok? E neste fórum, até vamos ver, pronto, tem, é onde os alunos colocam dúvidas relacionadas com este tema, ok? Então, esta disciplina tem sempre associada esta ideia, todo o tópico que é lançado, todo o tema, tópico, aula, termina sempre com um fórum. Fórum 11, fórum 12, fórum 14. Desta forma, é muito mais fácil gerenciar e conduzir as discussões no lugar certo e no momento certo. E pronto, e temos resolvido o problema de comunicação e de notificação e todos os problemas que são gerados pela falta de comunicação, tendo simplesmente esta regra: todo o tópico tem um fórum e as discussões são realizadas de forma contextualizada. Pronto, esta é uma disciplina que tem já vários semestres, está muito organizada, e a gente tem visto que esta forma é uma forma eficiente, simples, de organizar uma disciplina. Seja qual for o conteúdo que tenha, no fim há um fórum sobre aquele tópico. Ok? Vamos ver outros exemplos. Sociologia. Aí mais orientado para as questões, aí para o curso de Serviço Social de Josinês. Talvez isto tenha algumas pistas que sejam úteis. Veja, aqui, por exemplo, o professor, isto é do professor Saulo Miranda, ele coloca sempre os avisos gerais, ok? Que é o que a gente já viu. Tem um fórum logo inicial ao lado de avisos gerais, que é para dúvidas gerais. Quando o estudante tem uma dúvida que não diz respeito a um assunto, mas pode ser com a mecânica da disciplina, com as matrículas, com qualquer coisa, ele criou um fórum aqui. E depois ele vai criar aqui um fórum da aula 1. Pronto, é um fórum que está relacionado com o conteúdo da aula 1. Pronto, que neste caso foi aqui ele tem videoconferências que ele está a fazer e que coloca, às vezes até, estas discussões surgem na própria aula do Meet. Você pode dizer, olha, eu agora gostava que vocês discutissem sobre este tema nos próximos dias, neste tópico vai estar lá um fórum, e eu queria ouvir a vossa opinião sobre determinado assunto. Então podem canalizar para aqui. Pronto. Podem ter também, imaginem no caso de novatos, imaginem que é uma disciplina de estudar, que é feita no primeiro semestre, podem criar aqui um fórum também no início, para cada um se apresentar, para se conhecer, para, de alguma forma, estabelecer um diálogo. Então podem usar um fórum com essa função de quem é você, por exemplo, né? Ou podem depois também ter atividades que valem ponto. Eu vi ainda hoje uma professora que está a pensar numa atividade que é
os alunos têm que produzir um vídeo sobre determinado assunto, uma coisa curta, e ela quer que essa atividade seja comentada pelos colegas. Então, eu posso criar um fórum que tem essa função. Cada grupo faz uma postagem com o seu filme e os colegas vão comentar segundo o critério que o professor determina e durante uma semana, 15 dias, 3 dias, o que for, esse fórum fica aberto para cumprir essa função. Outro exemplo que eu queria mostrar aqui, por exemplo, o curso de enfermagem é um curso bastante rodado nesta plataforma e eles têm inclusive um modelo pedagógico muito orientado a isto e a organização que eles têm das disciplinas, que tem a ver com aquela estrutura de UTs, eles têm vários professores que acompanham fóruns diferentes sobre um mesmo tema. Eles têm um momento presencial que eles chamam o disparador, aqui na Europa chama-se o roleplay, é um cenário, né, que eles criam e depois eles têm um objetivo de discutir um assunto que está relacionado com aquele cenário e os professores vão acompanhando as discussões, canalizando e orientando para um determinado objetivo, né? Pronto, e isto pressupõe uma certa preparação. Eu vou aqui abrir não sei se vou ter sorte. Tem as regras aqui. Pronto, eu não consigo saber em detalhe o que é que aconteceu aqui exatamente, porque isto vem de um contexto híbrido, não é? E portanto há informações que foram passadas na aula, mas que os estudantes, quando chegam aqui, já estão contextualizados, já têm um conjunto de regras e vão começar, cada um, pelo que eu estou vendo aqui, sobre este disparador de aprendizagem, eles têm que comentar determinados aspectos do desafio que foi lançado. E pronto, e cada estudante coloca aqui os seus achamentos, né? Pronto, e aqui esta é uma resposta anterior, e então estão vendo que isto é uma atividade um pouquinho mais organizada, e neste caso eles têm uma estrutura, um projeto pedagógico orientado para este tipo de estrutura, muito assente nos fóruns. Pronto, eu coloquei aqui vários cenários, eu não sei, vamos abrir um pouquinho, não sei se alguém quer colocar alguma questão, quer ver algum caso mais detalhado, mas foi clara esta questão entre o fórum principal, o fórum de avisos, que tem a função de chegar a todos, e depois os outros fóruns que devem ser contextualizados com os tópicos e os recursos que se vão publicando à medida que o tempo vai passando e que as aulas vão ocorrendo? Sim, eu entendi, e pelo que eu estou fazendo, você falou, estou fazendo correto. Estou abrindo o fórum por aula. E sempre para estimular, eu tenho colocado uma questão norteadora para eles. Exatamente. Eles vão lá e estão respondendo. E aparece aquela tarjazinha vermelha, quantos responderam. Aí agora eu fui lá e ativei para forçar a assinatura. Já são 5 alunos que eu tenho em sala. Aí eu posso ficar recebendo as notificações de quem foi lá e fez a observação, escreveu. Uhum. Pronto. Este é portanto, este é um aspecto da comunicação que eu acho fundamental. Eu queria falar numa outra coisa, se não houver assim nenhuma questão assim imediata sobre esta questão dos fóruns, que tem a ver com o seguinte. Vai surgir, já surgiu, e eu não sei até que ponto todos os professores têm este problema como uma questão que tem que ser acompanhada, que é o seguinte: como é que eu acompanho como é que eu sei e acompanho e como é que eu consigo resolver os casos em que os estudantes não participam? E, portanto,
Como é que eu vou comunicar com alguém que não entra? Como é que eu chego até ele? Eu vou puxar aqui uma disciplina generosa, assim, uma disciplina que tem muitos estudantes, para vocês perceberem também como esta abordagem é eficaz. Eu vou recuperar, por exemplo, aqui a disciplina de Sociologia, que tem 146 alunos, eu acho que são 3 turmas de Direito, e eu quero saber e quero comunicar de alguma forma com os estudantes que não acessaram esta disciplina há mais de 2 semanas. Como é que eu faço isso? Eu faço isso da seguinte forma. Na coluna do lado esquerdo, eu tenho o segundo ícone aqui, que é o dos participantes. Eu consigo clicar aqui na lista de participantes. Tenho aqui quem são os estudantes que fazem parte desta disciplina. Eu vou mostrar todos os 147 para ver tudo numa lista única, para não ter esta paginação. E eu tenho aqui nesta penúltima coluna a indicação de quando é que foi o acesso, o último acesso. Eu posso ordenar isto de forma ascendente ou descendente para ver, por exemplo, aqui eu consigo ver, ao ordenar esta coluna, portanto, eu já sei que estes 7 estudantes nunca acessaram aqui e depois tem os outros que já faz tempo e de forma decrescente eu consigo ver quem são os alunos que acessaram ultimamente e quem são os que estão a ficar para trás. Imagina que Desculpa, Ademário, só um minuto. A minha conexão ficou ruim. Onde é que você acha essa lista de alunos que acessaram? é aqui na segunda opção. Ícone, né? O segundo Segundo ícone ícone da esquerda. participantes. Todas as disciplinas têm esta opção aqui. Aqui você visualiza a sua lista de estudantes e nesta coluna, na penúltima, você consegue ter acesso à informação. Se clicar uma vez ou 2 vezes, ela fica ascendente ou descendente e consegue ver quem são eles. Mas eu posso, isto aqui eu estou vendo clicando diretamente na coluna, mas eu posso adicionar um critério aqui à lista, que é, por exemplo, corresponder, selecionar, e ele tem um critério que é inativo por mais de, e ele vai buscar os dias, ou o prazo, e eu posso dizer assim, não, eu não quero 2 semanas, eu quero 1 semana apenas, ok? Aplicar filtro, e ele vai me dar a lista de quem são os estudantes que não acessaram há mais de 1 semana. Eu tenho os mesmos, que nunca acessaram, e depois aqui uma lista um pouquinho maior, até 7 dias, né? E agora, eu quero fazer um alertazinho para estes estudantes. Eu quero dizer a eles, meus amigos, como é que é? Vamos aparecer, vamos ver o que é que aconteceu por aqui. Queria saber de vocês qualquer coisa, uma mensagem qualquer de acompanhamento. Então eu posso clicar um por um, ou eu posso clicar no primeiro aqui na coluna, que tem aqui a checagem, e ele seleciona todos. E é esta lista. Eu posso aqui em baixo ver esta opção com os usuários selecionados, clico aqui e a primeira opção é enviar uma mensagem. E aqui eu escrevo uma mensagem como se fosse um torpedo, né? Uma mensagem instantânea que chega a todos por e-mail, pelo aplicativo, pelo que for, dependendo de como o aluno está acessando. E aqui eu coloco a minha mensagem e clico no botão e esta mensagem é disparada na hora. Pronto, então esta é uma forma muito fácil de acompanhar os estudantes seguindo este critério de tempo, que é um critério muito relevante para quando estamos em ensino online. Eu quero chegar a quem está mais distante ou a quem está aparecendo menos vezes. Eu vou por aqui, eu vou à listagem, vejo qual é o critério, seleciono e posso mandar uma mensagem
de alerta para estes estudantes. Também posso mandar outra mensagem de parabenizando quem esteve aqui ontem, não é? Usando o mesmo critério, mas ao contrário, não é? Portanto, ou para um grupo de estudantes, imaginem, eu sei que da minha lista de 30 alunos eu quero mandar um recadinho para um grupinho de 5 ou 6, eu vou aqui, seleciono um por um e mando a mensagem para eles. Não preciso de enviar por e-mail ou andar atrás deles. E esta mensagem chega direto e chega aqui, né, nesta opção, no aplicativo. Eu tenho aqui imensos alunos que me contactam por imensas coisas, né? Esta mensagem, quando é disparada por aqui, ela vem para aqui e aparece também aqui o alertazinho. Pronto. Então, este não é propriamente um assunto relacionado com os fóruns, mas é um assunto relacionado com a comunicação e com o acompanhamento das nossas turmas, dos nossos estudantes. Adiemário, não sei se está por aí, quer fazer alguma observação, acrescentar alguma coisa? Na verdade, queria só reforçar o que você está dizendo, que apesar de a gente estar nesse momento, digamos, ainda emergencial, né, não estamos fazendo essa transição rumo ao híbrido de uma forma tão calma como talvez a gente gostasse de fazer, mas tudo que a gente fizer nesse semestre, tudo que a gente já deixar planejado e organizado, a gente vai replicar nos semestres seguintes de forma muito fácil. Então a gente não vai precisar criar nada do zero, na verdade. A gente vai simplesmente, quando chegarmos 2020, 2021, 2 e assim por diante, vamos importar tudo que já está pronto e a gente só vai qualificando a nossa experiência, né? Então sempre o primeiro semestre, sempre a primeira tentativa, ela acaba sendo sim mais trabalhosa. Não posso deixar de reconhecer que é muito trabalhoso. Todo mundo passou, quem já vem trabalhando no Moodle já sabe como é que funciona. Mas a partir do próximo semestre é muito tranquilo. Então essas orientações que o Vasco passa são muito importantes porque a gente já vai deixando tudo organizado e não é só para agora, é para o futuro também. E vai ser muito mais fácil fazer, digamos assim, a replicação, né, dos elementos que a gente vai ter preparado. Imagina, né, que, por exemplo, a gente coloca lá um PowerPoint, um texto para os alunos para discutir em sala de aula. Mesmo quando a gente voltar para o presencial, esses materiais vão continuar poder ser distribuídos. Essas turmas do Moodle, elas vieram para ficar. Então, daqui por diante, a gente vai utilizar sempre o Moodle como uma ferramenta, né, auxiliar da modalidade que estejamos trabalhando. Mas só isso, assim, é bem importante dar um pouco de trabalho, mas ele vale muito a pena. No começo dá um pouco de trabalho, mas vale muito, muito mesmo. Era o que eu queria acrescentar só. Eu queria só dizer duas coisinhas também, assim, para fazer um fechamento. Uma delas era mostrar também para vocês como é que aparece aqui a mensagem, uma mensagem simples que eu por acaso recebi hoje de manhã numa disciplina que eu participava porque um professor me pediu para resolver lá umas coisas, eu fiquei inscrito e hoje, por coincidência, eu recebi este aviso da professora Manuela, que esteve aqui na sessão da manhã, e que eu acho que é muito simples, um aviso para os estudantes. Eu devo colocar um aviso contextualizado e ela aqui, por exemplo, está a dizer, olha, foi liberado o material, até inclui o link da aula. Se eu clicar aqui, eu vou direto para a aula que ela deu. Isto é um contexto, é uma aula que é dada por MIT, é uma disciplina que seria presencial se não tivéssemos neste cenário, mas que pronto, este histórico e a forma como ela está montando a disciplina, pronto, funciona perfeitamente. O aluno sabe quando é que foi publicado, como é que acessa ao material e a disciplina vai ficando montada. Depois, pegando também um pouquinho na ideia do que o professor Adiemário falou, isto de facto não é pouco trabalhoso. Isto há um pouquinho de trabalho no início, temos que investir algum tempo nisto. Mas nós vamos recuperar este esforço todo no médio prazo. Todos
os professores que vêm de semestres anteriores, a pouco e pouco, acho que a Lucialma deve concordar certamente com esta ideia, mas nós não temos experiências perfeitas, mas elas vão sendo aprimoradas à medida que os semestres vão passando e a gente consegue pegar numa disciplina e levá-la para o semestre seguinte e pode fazer uma triagem logo neste processo de importação e exportação de um semestre para o outro, ver isto foi ruim, vai para o lixo, isto foi bom, vai em frente, né? E então, no fundo, o que a gente está aqui à procura é de um modelo que nos sirva para o nosso contexto. Tem uma discussão que eu vi no YouTube há pouco tempo, que era uma comparação entre o Moodle, entre o Classroom e até entre o Teams, né? E havia era um professor que estava falando e a um determinado momento ele apresentava as coisas assim de uma forma também muito simples e objetiva e na questão pedagógica, que é o que nos interessa, o Moodle ele é complicado porque ele pode ser moldado e pode ser construído de acordo com o nosso modelo. Ele foi construído com esta ideia socioconstrutivista de que o conhecimento vai sendo adquirido, que eu vou colocando, que eu vou fazendo o meu percurso. E os recursos vão sendo ajustados nessa dinâmica. O Classroom, ou Teams, ou outras ferramentas, até o WhatsApp, elas são máquinas produtivas para resolver problemas imediatos de comunicação. E então elas são importantes, obviamente, mas elas não são estruturadas. E portanto, essa eu acho que é a principal diferença. Eu tenho no Moodle uma ferramenta poderosa, trabalhosa, mas ela é estruturada e ela foi idealizada com este objetivo pedagógico claro. Para fechamento, o que eu acho que era importante e as ideias principais que eu queria que vocês saíssem daqui hoje é o seguinte. Os avisos que eu estou a usar, primeiro se estou a usar, eles estão a ser usados como guia do curso. Pronto, esse eu acho que é uma ideia importante na construção da nossa disciplina. Os tópicos, como é que eles estão organizados? Qual é o critério? É por semana? É por assunto? É uma meta, sei lá, sei lá, pode ser um assunto tipo Revolução Industrial, que é um conjunto de 4 aulas, por exemplo, né? Ou outra coisa qualquer. Mas ele é coerente? Pronto, acho que é uma questão importante. E também, obviamente, ele tem um espaço de discussão lá dentro. Pronto, cada tópico tem o seu fórum associado. Estão com as notificações ajustadas, forçado para todo mundo receber a notificação, ou está opcional? Como é que isso está configurado? Consigo introduzir links, por exemplo, aquele e-mail que eu estava a ler da professora Manuela, ela já coloca no próprio texto do post o link para o recurso que ela acaba de publicar, facilita a vida do estudante, né? Vai logo direto para o conteúdo que interessa. E depois o mais importante de tudo, e fundamental, eu tenho tempo para gerir o meu espaço, a minha disciplina, sobretudo para acompanhar as discussões. É preciso tempo para acompanhar isto e para construir isto desta forma. Se subentende ou pressupõe-se que a pedagogia online ela não está muito atrelada à ideia de sincronismo, ou pelo menos ela não está tão focada nisso. Ela está mais... ela tem menos momentos de sincronismo e mais momentos assíncronos, e os fóruns são espaços assíncronos por excelência, não é? Não é um chat, um fórum. Um fórum é um espaço que ao longo de um determinado tempo está aberto a discussões e que, portanto, não depende da presencialidade nem da sincronia de quem faz parte. E pronto, por isso também é um dos motivos que o levam a ser um recurso bastante utilizado em contextos online.
Então eu acho que estas são as ideias-chave. Os tópicos e os recursos e os fóruns, acho que têm que ter uma relação muito próxima e uma função muito bem desenhada para que a disciplina vá sendo construída de forma coerente, alinhada com os meus objetivos pedagógicos, com o meu percurso, e é isso. Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão, se tem alguma sugestão, alguma dúvida, podemos falar um pouquinho. Bom, em relação aos fóruns, eu sinto uma vontade muito grande, sabe, Vasco, de poder trabalhar com eles. Agora, eu sinto também o peso dessa responsabilidade, como você mesmo colocou, em relação a eu ter que acompanhar. Eu estou com uma disciplina de 60 alunos, então, se eu lanço lá alguma coisa no fórum que eu tenho que estar lendo e tenho que estar discutindo com o aluno, mesmo que não seja de uma maneira síncrona, então eu preciso ter esse cuidado, porque não adianta eu colocar lá o fórum e eu não ter o tempo suficiente para poder ter, né, esse feedback, porque eu acho que de grande importância você dar um feedback ao aluno. Então, por menos que seja, às vezes uma resposta, uma pergunta bem simples, acho que é importante a gente ter esse retorno, né, porque quando a gente pergunta alguma coisa, a gente quer o retorno. E aí eu fico com esse receio em trabalhar diretamente com o fórum. Por isso que muitas vezes na minha disciplina, como eu trabalho muita prática, porque é visual, né, uma língua, então eu evito muito usar o fórum. Eu uso mais o fórum no sentido de tirar dúvidas mesmo. Se eles têm alguma dúvida, eles têm alguma questão. Foi bem interessante essa colocação que você colocou aí em relação à assinatura forçada, né? Porque aí eu acho que vai ajudar bastante para quando o aluno botar alguma mensagem lá, eu ser notificada também, para mim poder dar até essa assistência mais rápido. Ok. Se eu puder, eu queria... Olha, Luciano, tem um recurso fantástico para isso. Eu uso fóruns com disciplinas, para você ter ideia, que tem 150, tem 160 alunos. Sério? Mas uma forma de agilizar muito é que normalmente eu mando a resposta em vídeo. Uma das vantagens do Moodle é que você não precisa digitar todas as respostas, mesmo que o aluno mande para você por escrito. Você pode, dentro do próprio Moodle, eu vou pedir para a Vasco depois mostrar aí na tela como é que faz isso. Você pode gravar um pequeno videozinho, incorpora e manda para o aluno. É uma coisa que funciona super bem. E mais na sua disciplina, que você precisa mostrar o gesto, especialmente, né, com Libras, você tem que mostrar o gesto, a sua fisionomia. Então você consegue acompanhar os fóruns de debate, que você também não precisa responder 15 segundos depois. Eu normalmente respondo em 24, 48 horas, quando é possível. Quando não é possível, eu peço desculpa e eu dou o retorno um pouquinho mais tarde. Mas, assim, uma coisa que você tem, tá certíssima, nunca deixar de dar o retorno. Nunca deixar de dar o retorno. É o mais importante nesse processo. Se você fizer um videozinho simples, se você fizer uma resposta que você dê para o aluno, ele diz, poxa, a professora leu, a professora me deu atenção. Isso é o que mais engaja, isso é o que mais motiva. E quando você responde ao primeiro aluno, pode ter certeza, no dia seguinte, e nos seguintes depois, o número de participação dos alunos vai aumentando. E é muito legal. Porque você começa a ver esse lado da interatividade que é perfeitamente possível nessa plataforma também. Entende? Então, minha sugestão é coloque fórum, coloque uma discussão e use esse recursozinho que eu acho que vai montar. Sim, agora para mostrar para vocês. Eu vou montar, mas eu também queria, pegando nessa deixa que você falou, eu, em cursos que já fiz online, uma coisa que facilita muito é o professor também ser claro no seu compromisso com o retorno. Ou seja, mesmo que não tenha muito tempo, ele pode dizer, olha, eu só dou um feedback uma vez por semana, mas é naquele dia, até ao fim do dia, eu dou uma checagem aos fóruns e eu dou retorno a todo estudante que colocar alguma questão nos fóruns.
Então não precisa acompanhar todo o dia, mas se você tiver o compromisso, olha, eu toda a quarta-feira à noite eu vou responder aos meus estudantes, isso pelo menos já dá uma certa orientação e um certo conforto, não sei, ao estudante. É claro que, pronto, tem que ser uma coisa realista, mas eu acho que se houver, mesmo que seja espaçado, se houver um compromisso, claro, o estudante também depois ganha mais confiança também com o modelo, não é? Porque o pior que pode haver é a dúvida do esforço que o estudante está aplicando numa plataforma que ele não sabe quando é que lhe devolve, lhe dá um feedback sobre o que ele colocou lá. Esse é um ponto. Depois, outra questão, eu vou agora mostrar, por exemplo, como é que você pode responder por vídeo a um fórum. Eu posso abrir aqui um fórum qualquer dúvidas, eu tenho aqui vou pegar neste, e eu posso fazer aqui abrir um tópico novo, ok? Tópico X, e em vez de eu escrever aqui, o Moodle permite gravar diretamente mensagens até 2 minutos. Pronto, estas mensagens, como são gravadas diretamente no próprio serviço do Moodle, no próprio servidor, ela está limitada a 2 minutos. Se você quiser fazer uma mensagem maior, pode fazer no YouTube, cola aqui o link e fica resolvido também. Mas para coisas instantâneas curtas, eu clico aqui, gravar vídeo, iniciar a gravação. Eu estou a gravar enquanto estou a falar com vocês, já está a gravar aqui, estão a ver aqui o contador a descer, eu falo, paro a gravação, posso verificar a gravação, eu estou a gravar enquanto estou a falar com vocês, pronto, ok, eu acho que está bom, está certo, eu vou usar este vídeo, ou vou inserir ou vou fazer uma nova gravação. Insiro o vídeo, ele já está a subir, e vai aparecer na postagem, pronto, ele está aqui, e já vai aqui, enviar mensagem ao fórum. Pronto. E eu tenho o tópico X e quando clico nele já está aqui a minha mensagem. Ô Vasco, no Sim. caso, para me responder o fórum de um aluno através de vídeo, eu tenho que abrir um novo tópico. Não, pode responder. Eu posso responder diretamente a ele, no caso, dessa forma. Sim, imagina aqui, esta atividade em dupla, eu vou abrir aqui este tópico. Este aluno colocou isto, ou não sei se foi a professora, foi a professora. Eu posso responder aqui, ok? Ele não aparece aqui neste caso, mas eu vou aqui em avançado, para aparecer o menu completo, e em avançado vocês veem que já aparece aqui, isto, ok? Coloco o mouse no ponto onde eu quero que o vídeo apareça, porque eu posso digitar um texto, por exemplo, veja o vídeo abaixo, né? Por exemplo, né? E quebro a linha e vou gravar o vídeo, ok? E inicio uma gravação, parei a gravação, inserir gravação e ela vai aparecer aqui, ok? Já está. Pronto. Isto é o recurso de gravação próprio do Moodle. Está em todos os contextos. Isto até na descrição de uma atividade você consegue colocar este vídeo. Por exemplo, o professor Armando colocou na disciplina de PJ um vídeo deste na descrição de um tópico. Ele colocou aqui, isto até é um link para uma dica de leitura e ele comenta aqui este recurso, ok? Oi pessoal, tudo bem? Pronto. Bom, e aparece aqui vocês ao já vivo. me conhecem, professor Armando. Nós estivemos juntos na disciplina de português jurídico 1 e agora a gente vai dar início. Pronto, e vejam, ele estabelece esta comunicação associada a um recurso completamente diferente e portanto vocês podem conjugar estes vídeos rápidos em todos os recursos. Como é que ele colocou aqui? Eu vou mostrar aqui. Ao editar este recurso, que é um link, ao editar,
ele coloca o vídeo na descrição. Todas as descrições de tópicos e de recursos têm aqui esta opção. Foi o que ele usou. Ok? Olha, Selma, inclusive, uma coisa bem legal que você pode fazer em Libras é você fazer perguntas para que eles traduzam um gesto que você faça. Você coloca lá, no enunciado da pergunta, né, no questionário que você faça aí no Moodle, você faz um gesto. Aí, ou vários gestos. É assim, eu acabei de dizer 2 pontos. Aí o aluno vai ter que escolher lá qual é a tradução de Libras para português escrito. Ou se você quiser, inclusive, as respostas também podem ser vídeos. Por exemplo, você faz um vídeo dizendo, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Aí você faz lá seu gesto. Beleza. Aí depois você coloca 3 pequenos videozinhos. Um deles mais ou menos diz a mesma coisa que foi dita em cima com outras palavras, que a gente pode fazer isso no português falado, né? Imagine as possibilidades de você fazer atividades que o aluno... E tem outra vantagem. Você gravando esses videozinhos dentro da plataforma, o aluno pode baixar esse conteúdo por celular, levar para casa, se ele não tiver conexão em casa, faz todas as atividades, inclusive vê os seus vídeos, grava o vídeo dele, e quando ele conectar de novo o celular, ele manda a resposta para o professor do que o aluno fez. Isso foi outro motivo também que a gente migrou para o Moodle, porque o aplicativo do Moodle permite que você faça praticamente todas as atividades sem a necessidade de conexão com a internet. Você só conecta para baixar o conteúdo e para depois fazer o upload. Já o Google Classroom não permite isso, exigia comunicação ativa permanente com a internet. Portanto, alguns alunos nossos que não tinham um acesso muito estável, muito confiável, estavam reclamando com toda a razão, coitados, porque eles tinham dificuldade de acesso. Então, o Moodle tem essa facilidade. Então, imagine, você faz uma pergunta em Libras e dá 3 opções para que eles respondam. Ou você pode dizer também, ó, tem uma frase aqui, cada um grave como resposta essa frasezinha em Libras e você vai receber o videozinho deles e você vai avaliar se o vídeo está correto. Aí você diz, olha, não fecha mais a mão, abra mais a mão, gire para o lado tal. Então, isso é uma ferramenta fantástica para várias disciplinas. Para Libras, eu acho que é uma das melhores. Veja, Luciana, veja, aquele recurso do vídeo de 2 minutos é uma forma instantânea de você gerar vídeo, mas tem essa limitação dos 2 minutos. Mas se você, por exemplo, tiver um vídeo, isto é um vídeo de Libras, né? Imagine que você quer incluir numa postagem, inclusive, você só tem que fazer isto. Copia o link, copy, e vai... eu estava aqui com uma disciplina, já me perdi aqui. Imaginem que isto imagine que isto é os seus avisos, um fórum, você abre um novo e coloca aqui vídeo X e você faz apenas cola, ok? Cola e faz enviar mensagem ao fórum. Mesmo que você não esteja visualizando o vídeo, o Moodle ele vai buscar o vídeo diretamente e coloca-o dentro do conteúdo da mensagem, ok? Então, de uma forma ou de outra, você, em qualquer contexto, consegue colocar vídeos curtos se gravar diretamente no navegador, ou então, se tiver um link do YouTube, copia, abre o conteúdo. Isto pode ser aplicado na descrição de um recurso, pode ser aplicado num post, como eu fiz agora, num tópico, e o Moodle associa um link do YouTube. Isto só é válido para o YouTube, porque há vídeos, por exemplo, que podem vir do Vimeo e de outros serviços, já não funciona assim. Mas isto é muito poderoso. Se os seus estudantes souberem que basta colar um link do YouTube, eles só precisam de saber como é que colocam um filme no YouTube. E um filme no YouTube pode ser colocado com um celular em 2 minutos. Qualquer estudante consegue fazer isso. E você tem vários exemplos já nesse sentido, mas também para a Sociologia, para outras disciplinas, estas 2 formas
de postar vídeo, resolvem 98%, 99% das necessidades de comunicação de vídeo em todos os contextos. Não é só no fórum. É bem simples, né? É bem simples. Acabei de fazer, gente. Muito bem. Ok? Então, isto não é diretamente relacionado, mas indiretamente isto está presente em todo o lado e nos fóruns também. Alguma dúvida? Alguma questão? Obrigada aí, gente, pela força. Ademar também. Eu vou fazer o teste, vou me organizar e ver uma atividade para fazer o teste. Essa semana que vem eu vou fazer. Pronto, ok. Isto é ir trilhando o caminho, ir investindo um pouquinho de tempo. Vocês têm as disciplinas a disciplina de treinamento, todo professor tem, pode fazer as aventuras que quiser nessa disciplina, não é? Então, isto não tem risco nenhum, né? Isto é arrumar tempo, começar a explorar, deu certo, vou reutilizando, vou melhorando e daqui a umas semanas está todo mundo altamente habilitado para fazer as suas disciplinas online sem qualquer problema nenhum. Ok. Pronto. Então é isso. Espero que tenham gostado. Adorei, Foi Val. ótimo. Foi ótimo. Ajudou muito. Foi ótimo. Muito bom. E o bom que você estava fazendo aí, eu estava fazendo já na minha disciplina aqui. Foi. Eu também cheguei a mexer ali no fórum também. Muito obrigada aí, vocês. Ok. Obrigada, senhor. Obrigado então. Obrigado também a vocês. Obrigado.